estou em Brasília, a gente continua com as atividades mesmo no recesso. Eu sou relatora da Comissão Externa de Enfrentamento do Covid-19, então, mesmo a comissão também estando com seus trabalhos oficialmente suspensos, a nossa responsabilidade exige que a gente esteja presente aqui em Brasília, ajudando a minimizar esses efeitos da pandemia, em especial, novamente, né, na região e no estado do Amazonas, assim como já se acentuando naquela região como um todo, em outros estados também o mesmo problema, Pará enfrentando, Rondônia e outras regiões também lá enfrentando, e também essa situação dos insumos, né, estratégicos para que os municípios possam continuar recebendo a vacina. Ontem, por quem está nos acompanhando ter ideia um pouquinho, nós iniciamos uma reunião às 15 horas e da nossa reunião terminou às 17h30 exatamente, tratando junto com o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, Butantan, Fiocruz, esta questão dos insumos que nós precisamos para que esses dois grandes institutos possam continuar produzindo, no caso do Butantan, e no caso da Fiocruz, que ela possa iniciar o processamento aqui no Brasil das vacinas. Eu vi um comentário que parece o grande laboratório da Índia, responsável pela fabricação de vacinas, vacinas dos maiores do mundo. Teve um incêndio ontem, não sei se você acompanhou. Sim, teve um incêndio numa das plantas, né? Teve 5 óbitos já anunciados, mas felizmente não atingiu as plantas que são as responsáveis pelos insumos, né, e pela produção das vacinas do Covid-19, porque nós estamos vivendo um momento muito complexo. Nós precisamos realmente do maior quantitativo possível de vacinas que tenham sua segurança e sua eficácia comprovada para podermos imunizar os grupos de risco inicialmente. Para a gente ter uma ideia, né, no PNI, no Programa Nacional de Imunização, que estava divulgado até o início desta semana, as pessoas acima de 75 anos estavam incluídas nesta primeira etapa de vacinação. Elas tiveram que ser excluídas, ou seja, os idosos com mais de 75 anos que não estejam institucionalizados, ou seja, que não estão em instituições de longa permanência, foram excluídos, e dentro das prioridades ficaram os trabalhadores da área da saúde, em especial também os trabalhadores das UTIs Covid, enfermaria Covid, centro de triagem, unidade básica de saúde que esteja atendendo pacientes com Covid, pessoas institucionalizadas, então com 60 anos ou mais, que quando a gente fala de pessoas institucionalizadas, nós temos ainda, né, Lauvira, em Lages, o hábito de chamar o nosso asilo vicentino, né? É verdade. Nós temos 3 instituições em Lages, 3 casas que acolhem as pessoas com 60 anos ou mais. Então, esses grupos dessas 3 casas que acolhem essas pessoas são prioritários agora, neste momento. O município já iniciou e já deve ter, inclusive, quase concluído, se já não concluiu, o processo de vacinar. Então, trabalhadores da saúde da linha de frente, as pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais, pessoas institucionalizadas com 18 anos ou mais que tenham deficiência, e a população indígena ficou também restrita só àqueles que vivem nas aldeias, né? Não ficou mais aberto. Então nós tivemos um público importante, que são os nossos idosos acima de 75 anos, que foram excluídos desse primeiro momento, porque nós só temos no país à disposição neste momento 6 milhões de doses que já foram distribuídas, lembrando que nós vamos poder vacinar aí em torno de 3 milhões de brasileiros público-alvo, porque são 2 doses. Daqui a 2 a 4 semanas a segunda dose precisa ser aplicada nas pessoas que estão recebendo agora. Comentou-se aí, até em alguns locais, que estavam pretendendo dar todas as vacinas disponíveis e aguardar uma nova remessa para a segunda etapa, a segunda dose. Acho que isso é um risco que se corre, né? Porque vai que de repente demora um pouco mais, pode até perder essa primeira, visto que ela imuniza com 2 doses, né, Carmen? Exatamente. Inclusive nós em Santa Catarina, a informação que eu tenho de uma conversa que eu tive
ainda esta semana com o secretário Dr. André, eles optaram por mandar, neste primeiro momento, para os municípios, apenas o quantitativo correspondente à primeira dose. A segunda dose ficou sob a guarda e a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, da equipe de vigilância epidemiológica na rede de frios da Secretaria de Estado da Saúde, exatamente para garantir que estas pessoas recebam a segunda dose dentro do prazo determinado. E por que isso é importante? Porque nós temos, né, já entrou na Fiocruz esta semana, desculpa, na Anvisa esta semana, o pedido da aprovação de mais vacinas estas que foram já produzidas então pelo Instituto Butantan. Ele foi o responsável pelo processamento e pelo invase, rotulagem das vacinas que ele produziu. Nós devemos ter aí em torno de um pouco mais de 4 milhões de doses. Inicialmente 1 milhão já estariam prontas e eles estão processando as demais, então nós deveremos ter, a partir dos próximos dias, mais esta liberação. Mas é importante garantir que os primeiros vacinados fiquem com essa reserva de vacinas, porque a gente não pode correr risco, e a gente acredita na equipe técnica da Anvisa. Eu tenho a oportunidade de estar com eles semanalmente em reuniões virtuais, presenciais, ou até mesmo em contato do WhatsApp, no acompanhamento então desses processos. A gente acredita que também em breve teremos mais esses aproximadamente 4 milhões, um pouco mais, um pouco menos, de doses liberadas, mas a gente precisa de mais insumos. Nós tínhamos uma expectativa, para os senhores terem ideia, senhora, de que as vacinas da AstraZeneca, do Instituto Fiocruz, que fica daí no Rio de Janeiro, que também estivemos lá nos laboratórios da Fiocruz, nós tínhamos expectativa de antecipação, então uma chegada já de vacinas no dia 15 de dezembro, uma segunda remessa no dia 15 de janeiro, como antecipação contratual. Isso não aconteceu. A nossa expectativa é que chegue agora no final deste mês de janeiro, começo de fevereiro, mas são expectativas que nos deixam a todos muito preocupados, em função um pouco dos conflitos, das relações Brasil, China, Índia, mas tudo isso está sendo e está se buscando minimizar, porque na nossa reunião de ontem, inclusive, nas falas do próprio ministro Pazuello, num outro contato, na fala do ministro Ernesto das Relações Exteriores, é que não seriam problemas diplomáticos, né? E sim burocráticos para o envio desses insumos estratégicos que nós chamamos de IFA, para que a gente possa, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é para que possamos estar produzindo. E o Brasil precisa ter autonomia, né? Inclusive para a produção, não só das vacinas, mas nós temos que ter uma autonomia e reduzir a nossa dependência de outros países na área da saúde, com certeza. Eu vou interromper um pouquinho, porque vamos citar as pessoas, me parece que estão dizendo que estão ouvindo o eco da minha voz. É aquele momento que eu iniciei, que eu comentei contigo, que eu estava ouvindo o eco. Então eu disse, só vou comentar o que eu fiz agora. Eu desliguei por um momento o microfone da Carmen para ver se continua com eco. Eu gostaria que vocês aí me confirmassem se continua com eco ainda. Nesse meio, então vamos cumprimentando as pessoas aí, né, Carmen? Aqui a Nadir, que eu já falei, a Mó Coifere, estou no Café Brasil com sua irmã, te mando um grande abraço. A Cleusa Liz, boa tarde. Denise Lacerda, boa tarde. Flávio Melo, boa tarde. E aqui, parabéns, aqui, parabéns, deputada sempre atuante e incansável. Anaeli Costa, parabéns, deputada. Silvana Manrich, ela que estava dizendo aqui, o meu áudio estava com eco. E o Alain Amaral, acho que a deputada também está com dificuldade de entender o que ele está falando. Me parece que a Carmen não está com dificuldade de me ouvir. Silvana, está ok agora. Então eu percebi o seguinte, quando eu for falar, eu vou desligar o seu microfone, que daí não vai dar eco. É aquele eco que estava vindo aí que eu comentei. Suzana Kisser, tá bom agora, viu? Dá-se um jeito. Agora eu vou jogar a bola para ti, Carmen. Você falou que a relação Brasil-China estava com dificuldade e tal, mas que agora parece que está tudo sendo resolvido. Eu acho que temos que
pensar, trabalhar mais projetando o coletivo e a harmonização como um todo, né, Carmen? E o esforço total, porque me parece que essa primeira dose sequer vai dar para o pessoal que está na área de frente, na parte da medicina lá de frente, defendendo e trabalhando com o Covid. Então, está na hora realmente de a coisa melhorar, se acalmar os ânimos e pensar mais com tranquilidade e paz para o coletivo, né? Agora eu jogo a palavra para ti aí. Obrigada. Eu também vou tomar o cuidado, eu estava te ouvindo bem, quero saudar todos que estão nos acompanhando e dizer que todos estamos nos reinventando, né? Em janeiro do ano passado, neste período, por exemplo, nós não imaginávamos que a nossa vida ia mudar tanto e que os nossos contatos seriam virtuais e todos nós tivemos que nos reinventar e aprendermos, né, esse novo jeito de nos comunicar, que facilitou, de certo modo, que a gente leve informação, por outro lado nos distanciou e a saudade e a vontade de estar próximo, ela é muito grande. E a gente tem acompanhado todos os veículos de comunicação e quero repetir aqui que ontem na nossa reunião com o ministro das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, com o Ministério da Saúde, na pessoa do nosso secretário executivo do Ministério, Coronel Elcio, ficou muito claro que não são dificuldades diplomáticas. O que pode ter acontecido, e isso a gente sabe que é verdade, foi a nossa, talvez um pouco mais morosos, ou demoramos mais para nos manifestar sobre a necessidade de termos esse material, desses insumos no país. E isso, é claro que está acarretando também agora uma fila de espera. Tanto é que a deliberação da nossa reunião de ontem, porque o Instituto Butantan, ele tem condições de estar produzindo agora até o mês de abril 46 milhões de doses, mas ele já havia colocado à disposição do Ministério da Saúde 100 milhões de doses. Então, o documento que nós estamos entregando hoje ao ministro Pazuello e à sua equipe é o pedido que eles confirmem com o Butantan as outras 54 milhões de doses, porque se não houver essa confirmação o mais rápido possível, nós vamos continuar ficando na fila e o nosso risco de termos esses insumos só no segundo semestre passa a ser muito grande, e com isso a gente não vacina as demais pessoas. Essa observação que você fez agora da dificuldade, inclusive, para vacinarmos todos os trabalhadores da linha de frente, eu vou relatar uma demanda que eu recebi agora, há menos de 1h30, né? Os trabalhadores de uma determinada clínica de hemodiálise de Santa Catarina, que precisam ir, enfermeiros e técnicos de enfermagem, até a unidade hospitalar UTI Covid, ou seja, fazer o serviço da hemodiálise daquele paciente que está lá internado, estão sendo excluídos do processo de vacina, sob o argumento que não tem vacina para todos. Mas aí a gente tem que, é por isso que o próprio documento, a orientação técnica que saiu agora, dia 18, nesta última segunda-feira, por parte do Ministério, excluindo desta primeira etapa dos 6 milhões de doses, as pessoas com 75 anos ou mais. Por isso que aqui eu quero fazer uma observação. Pode ser que algum município esteja vacinando pessoas com 75 anos ou mais por não ter recebido no momento adequado a informação. Então esses eu não considero neste momento fura-fila se a informação não chegou lá. Eu considero fura-fila, por exemplo, a Carmen Zanotto, que é enfermeira, né? E por ser enfermeira querer ser vacinada. Não posso. Primeiro porque eu não estou atuando na linha de frente. Eu não tenho esse direito mesmo sendo profissional da área da saúde. Mas se eu estivesse atuando e eu não estivesse, por exemplo, nos setores mais complexos, primeiro temos que vacinar aqueles dos setores mais complexos, com maior risco, depois os que estão, por exemplo, na parte administrativa de uma secretaria de saúde ou de um outro serviço, de uma unidade de saúde. Então, a autonomia de definir quem será esse público-alvo dentro desses critérios do Ministério, quando não se tem para todos, mesmo os profissionais da saúde, é do gestor municipal, junto com os seus técnicos especialistas da área de imunização. Então é por isso que nós estamos trabalhando muito, porque nós precisamos dar o direito àqueles que estão nos grupos prioritários de serem vacinados, se assim desejarem,
porque quando eles estão se protegendo, e no caso dos trabalhadores da linha de frente da saúde, eles estão dando a sua vida. Olha a magnitude disso, gente. E eu digo assim, Laubir, que falo isso como professora que fui, né? E ainda tenho muito contato com as universidades, não só de Santa Catarina, as nossas de Lages, mas do país, que eu nunca ensinei os meus alunos, não imaginava que passaríamos por isso, né? E nunca imaginei, sabia dos acidentes de trabalho, mas as pessoas estão saindo de casa, deixando as suas famílias para cuidar dos familiares dos outros, né? Salvando vidas, colocando a sua vida em risco. Nós em Lages já perdemos 2 grandes profissionais da área médica, né? E no estado de Santa Catarina, colegas da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e no país como um todo, agentes comunitários de saúde, pessoal de recepção de hospital. Então, o conjunto de médicos, bioquímicos, enfermeiros, fisioterapeutas, essas pessoas que, técnicos, auxiliares, pessoal da zeladoria, que estão lá, sabem do risco que estão correndo, mas estão lá cumprindo com a sua missão, cumprindo com aquilo que eles escolheram, né, de vocação como profissionais. Então, quero aqui render as minhas homenagens a todos os trabalhadores que estão na linha de frente e agradecer muito a eles e dizer que eles merecem muito mais do que palmas. A gente precisa lembrar disso. Eles merecem o reconhecimento da importância que tem os enfermeiros, técnicos, auxiliares e toda a equipe de saúde, não só frente a essa pandemia, mas no dia a dia nas ações e serviços de saúde. E eu digo o seguinte, Camila, eu valorizo muito, eu digo que são os anjos, né? O pessoal de enfermagem, eu admiro demais. Inclusive, eu tenho uma filha técnica em enfermagem, trabalho em Florianópolis, e todas as vezes que eu estive internado, por algumas vezes, e sempre o carinho, a atenção, eu sempre valorizei demais, demais o pessoal da enfermagem, porque eles estão ali te atendendo diretamente, sempre, por mais problema que tem, estão sempre com um sorriso, sempre te agradando, e às vezes tem as pessoas que reclamam, tem que pensar para ver se não é você o responsável. Porque se você trata bem, você é bem tratado. Eu nunca tive dificuldade com o pessoal de enfermagem em lugar onde todas as vezes que necessitei, porque eu sempre fui uma pessoa que valorizei o trabalho deles, sempre brincando, sempre alegre, apesar das vezes numa situação de doença, mas mesmo assim, internado, eu procurava sempre brincar com todo mundo e valorizar sempre o trabalho deles. Vamos aqui, mais um pessoal aqui comentando. A Suzana diz assim, não vai dar nem para o cheiro essa vacina que veio. Aí a Rosana, o Alain Amaral, obrigado, deputada Carmen Zanotto, por tudo que tem feito por nossa região. Orgulho do meu voto, diz o Alain Amaral. A Eva Camargo mandando boa tarde. O Fábio está dizendo, segundo informações recebidas, morreram 3 com a vacina vinda. Procede isso, Carmen? Não temos essa informação, nós não temos nenhuma informação nem no período dos testes clínicos. Na época dos testes clínicos houve um óbito, que houve uma interrupção rápida, mas não foi em função da vacina, foi que aquela pessoa cometeu, né, foi um suicídio. E então não tem nenhuma informação. Minha gente, olha, por favor, muito cuidado. Nós estamos numa outra era, numa era que nós nos comunicamos de outra forma. Mas as fake news, eu já vi gente postando fotos de que a vacina estaria sendo aplicada com o dedo, vacina sendo aplicada sem agulha. Minha gente, hoje o Brasil e o mundo estamos todos debruçados no salvar vidas. Então, assim, ó, eu não posso convencer aquele que não quer ser vacinado. Cada um vai fazer a sua opção individual na hora que a vacina estiver disponível para aquele público-alvo, que vai demorar muito. Para os jovens, para nós ainda vai demorar muito, porque a gente precisa respeitar, então, as pessoas, o público-alvo de maior risco. Agora, as fake news, elas não estão colaborando, né? Nós temos o maior programa por parte do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Imunização, todos os cientistas, o Ministério da Saúde trabalhando, o próprio presidente da República, nesta data, no dia de hoje, fez um pedido ao presidente da China para conversar
a respeito da liberação mais rápido possível dos insumos, porque nós estamos tendo perdas de vidas, vidas valorosas, porque todas essas vidas têm um nome. Nós precisamos olhar para o estado do Amazonas, nós precisamos olhar para a Europa, para os Estados Unidos, para os outros países. Aqueles que não acreditam, olhem para fora do Brasil, né? No Amazonas, gente, hoje eu vi uma defensora pública, um membro do Ministério Público de lá, ela desesperada, porque a dificuldade não está só com os pacientes que estão com Covid, as outras doenças continuam acontecendo. Bebês nascendo que precisam de oxigênio, ou ir para a incubadora, né? Ou apenas o catéterzinho de oxigênio para poder respirar. Nós temos outras patologias que exigem e que a pessoa, aquele paciente que está lá precisa do oxigênio. Então a gente precisa tomar todo o cuidado, nós precisamos retomar a economia, que o país é um país forte, robusto, mas o número de desempregados é muito grande, a dificuldade do comércio, da indústria, de quem gera emprego e renda também está sendo muito grande. Alguns setores aumentaram a sua produtividade, mas outros estão tendo prejuízos enormes. Vamos pensar na nossa região, por exemplo, nós temos o segmento de eventos, né? A área de hotéis, de parques, a área de eventos está sofrendo, assim como outros setores estão sofrendo. Então, dentro do possível, vamos procurar não reproduzir, né? Eu não tenho, eu vou procurar saber, mas nós não temos nenhuma informação de óbitos, nem durante os testes clínicos, né? E nem agora, nenhum evento que a gente chama de um evento grave com relação às imunizações. E temos que ter muito cuidado em relação a essas fake news, realmente, para o pessoal não divulgar, prestar muita atenção, porque é um desfavor, é um desserviço, aliás, que se presta à sociedade divulgando esse tipo de notícia. Realmente é terrível. A maldade do ser humano é impressionante, Carmen, o pessoal todos que estão nos acompanhando, as pessoas parecem que sentem prazer em ficar provocando e vendo as pessoas angustiadas. Carmen citou muito bem, olha esses irmãos aí angustiados, crianças recém-nascidas precisando de oxigênio. Meu Deus, vamos pôr a mão na consciência e pensar, poxa, se eu não estou ajudando, pelo menos me calo. Vou ficar caladinho, se eu não acredito na vacina, me calo e pronto. Deixa quem acredita que vai tomar a sua vacina. Eu acho que a saída nossa é essa, não tem outra coisa. Vamos lá aqui, ó. Nancy. Oi, doutora Carmen, mandando um abraço. Orlando César de Oliveira. Doutora Carmen, quem recebeu a vacina H1N1 ajuda na imunidade contra o coronavírus? Só um pouquinho, tu já vai responder essa aí. O Nabuco Al-Sharif, boa tarde, amigo Lauvir. E a nossa deputada federal Carmen Zanotto, que trabalho vem fazendo esta mulher lajena, serrana, lá em Brasília, está nos representando muito bem. Obrigado, deputada, continue assim, um forte abraço a vocês. Poxa, bacana isso. Luiz Walter Benites, grande deputada do povo lajano. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, Deus te abençoe, um grande abraço. Então você vai responder aqui a pergunta do Orlando César, e aí respondeu o Nabuco com essa declaração maravilhosa que fez, e o Luiz Walter Benites. Obrigada, muito obrigada pelas mensagens de carinho, a gente fica mais próximos, né, a partir dessas reuniões também virtuais. Mas a gente não tem ainda nenhuma comprovação científica se quem fez a vacina do H1N1 responde melhor para o Covid-19. Eu tenho dito assim, Lauvir, que após, né, esses momentos mais complexos dessa pandemia, disse isso para muitos estudantes de medicina, de enfermagem e de outros cursos, inclusive para o nosso grupo da nossa Uniplac, com o professor Ricardo no FACVEST, nós vamos ter muitas pesquisas. Já tem muita gente debruçado na pesquisa para saber realmente se, quando se fez o fechamento mais intenso em um determinado momento, se aquela resposta foi adequada naquele momento, se não foi, porque nós estamos lidando, e precisamos lembrar disso, gente, nós estamos lidando com uma pandemia mundial. Quando a gente fala do H1N1, eu gostaria de lembrar, eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, isso foi muito mais intenso nos 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, um pedacinho do Mato Grosso, um pedaço de Minas Gerais, e nós tínhamos naquele momento os exames à disposição dos casos suspeitos, e nós tínhamos a medicação chamada Tamiflu,
que ela era guardada como se estivesse, que fosse ouro em pó, eu dizia isso, né? Porque a Vigilância Epidemiológica do Estado mandava para as regionais de saúde sob a responsabilidade de guarda e só os pacientes positivos é que recebiam. Por quê? Porque nós não tínhamos quantitativo suficiente, ou seja, que pudesse ser distribuído de outra forma. Mas nós tínhamos uma medicação. Agora, nós temos várias tentativas de medicações que estão buscando amenizar os efeitos desta pandemia, mas nós não temos ainda uma medicação que diga o tratamento adequado é este aqui. Tem vários estudos em andamento, por isso que a ciência está debruçada, os pesquisadores estão debruçados em buscar respostas o mais rápido possível. Essas vacinas que estão sendo distribuídas no mundo são hoje a nossa arma para combatermos esta guerra, mas ainda temos, né, em quantidades insuficientes, como aqui já foi registrado. E repito, talvez ali na frente a gente possa ter alguma correlação da imunização da influenza H1N1 com os casos de Covid, mas no momento nós não temos nada ainda publicado com segurança nesse sentido. Teve aqui um comentário da Sustene Antunes. Você acha que já respondeu essa, mas ela deve ter entrado depois. Carmen, é verdade que tiraram os professores do cronograma de vacinação? Você já citou isso aí? Então, mas responde ela aí. Deixa eu falar um pouquinho. Os professores estão incluídos, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, estava desenhado por etapas, né? É claro que os professores não estavam na primeira etapa estavam esse público-alvo que já está sendo vacinado, mais as pessoas com 75 anos ou mais que estavam nas casas, né? Esse grupo foi retirado em função da insuficiência de vacinas, ou seja, não temos vacina na quantidade suficiente para também atendermos os de 75 anos ou mais. Tem um grande movimento nacional, a professora Elaine, hoje vereadora, esteve comigo na segunda-feira, nós estivemos conversando sobre isso, terça-feira de manhã, nessa demanda que a gente já vem acompanhando, que é uma demanda nacional. Ontem também deliberamos na nossa comissão pedindo que o Ministério olhe e reforce o olhar na medida do possível para antecipar o cronograma, assim que a gente tenha vacinas para os professores, para as pessoas com deficiência e para o pessoal que trabalha na limpeza urbana, né? Quem faz a coleta do lixo, quem trabalha nesse serviço, porque também nós consideramos esse público de risco. Então, no documento que está sendo concluído no dia de hoje, está sendo reforçado este pedido e tem um grande movimento dos professores, porque eles querem voltar para a sala de aula. Essa é uma realidade, ninguém pode dizer que o professor não quer, né? Mas eles ainda estão inseguros por não estarem protegidos com relação ao Covid, não estão imunizados, então eles estão pedindo também prioridade para serem incluídos, tá? Bem lembrada a questão dos professores, tem um movimento nacional bem grande para antecipar o cronograma dos professores. Mas, repito, tudo vai depender da liberação agora, né, das próximas, os insumos para que a gente possa, então, estar produzindo a partir da Fiocruz e também a continuidade da produção do Butantan. Os insumos e as vacinas, você acha que agora, resolvendo esses entraves, me parece que não foi só entraves ideológicos, políticos, não, mas também problema até lá na própria origem, em função da quantidade, da necessidade mundial que existe. Você entende, de repente, que nós teremos o quê? Uns 30, 40 dias para que normalize essa entrega e que possamos receber a quantidade já especificada para termos, e a produção aqui se consiga acelerar, mais ou menos até quando, mais ou menos, você imagina que, por exemplo, poxa, a partir de agora a coisa vai deslanchar, que a previsão me parece que era 1 milhão de doses dia, né? Então, é essa situação que eu gostaria que você nos falasse. Assim, o cronograma do Instituto Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, né? Que nós temos essas duas grandes instituições e precisamos reconhecer os pesquisadores e a estrutura que nós temos dentro do território.
O Butantan tinha se comprometido conosco no seu cronograma de 1 milhão de doses na semana de 8 a 12 de fevereiro, mais 1 milhão de doses de 15 a 19 de fevereiro, e a partir então da terceira semana, 3 milhões e meio de doses por semana, tá? Porque a programação anterior, ela já furou, que eram 15 de dezembro e 15 de janeiro. Tudo vai depender do quantitativo do IFA que vai chegar também para a Fiocruz. O Butantan tem uma expectativa de entrega, né? Tem essas 4 milhões de doses que já estão, uma parte já pronta para ser entregue para os municípios, que já estão nos frascos, e outra parte eles estão processando, envasando e rotulando até abril. Se eles receberem todos os insumos, então vamos separar os 6 que já estão sendo distribuídos e aplicados, os 4 que deverão ser disponibilizados nos próximos dias. Nós poderemos ter aí mais uns 30 milhões de doses por parte do Butantan até abril, tá? Mas para a gente ter mais doses, o governo federal, e essa foi a nossa grande tarefa da semana, é pedir ao governo federal que ele se pronuncie o mais rapidamente sobre a quantidade que ele quer confirmar com o Butantan, que seriam mais 54 milhões de doses, para fechar, então, pelo menos esse quantitativo de 100 milhões de doses do Butantan, e a gente indo tendo mais vacinas aí, porque o contrato com a Fiocruz é de 104 milhões no primeiro momento e depois mais 110 milhões no segundo momento. Esse processo vai longe, gente. Eu não vou dizer para vocês que nós, parlamentares que participamos da reunião de ontem, eu que fui, que coordenei os trabalhos na condição de relatora e de presidente dos trabalhos de ontem, não saímos ainda angustiados desse processo, porque não dá para a gente aprazar, ou seja, dar data e nem dar segurança de que os nossos professores poderão ser vacinados, por exemplo, antes da retomada das aulas até o final de fevereiro. Isso, eu não posso dizer isso, porque ninguém pode nesse momento, que estamos dependendo dessas primeiras encomendas do IFA serem disponibilizadas, porque essa é uma demanda mundial. Então, os que chegaram primeiro, e nós estamos falando daquilo que a gente já encomendou, né? E aquilo que nós precisamos ainda encomendar, qual é a nossa posição na fila mundial? É verdade, tem essa situação da fila também, né? Colocou novamente aqui a Kelly Fortcamp, e nós, professores, não vamos nos vacinar? A Carmen acabou de responder isso aí também. O que mais aqui? A vacina russa, em vários países foram aprovadas, pode ser aprovado o seu uso emergencial aqui no Brasil? Como está o andamento? Pergunta aqui o Orlando César. Pode ser. Nós já estivemos, ainda no ano passado, quando a Sputnik começou a ser testada no mundo, nós estivemos na embaixada aqui em Brasília, nós já estivemos com eles também em reuniões técnicas da nossa comissão, que foram 100 reuniões temáticas realizadas pela comissão externa. Agora eles estão na fase 3, né? Que é a fase da testagem entre as pessoas que usam, o grupo que vai usar a vacina e o grupo placebo, né? Que quem recebe não sabe se ele recebeu a vacina ou se ele recebeu o placebo. E tem toda uma fase de acompanhamento. O que eles estão tentando é uma autorização emergencial sem passar por esta fase que eles já consultaram a Anvisa, e a Anvisa, pelo menos até agora, já se pronunciou que precisa da fase 3 concluída para ter os dados para liberar. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, da vacina da Pfizer, da vacina da Rússia, que é a Sputnik, nós precisamos de todas as vacinas que possam e que estejam disponíveis, desde que tenham sua segurança e sua eficácia comprovada pelos órgãos de regulação equivalente no mundo à nossa Anvisa aqui no Brasil. Tanto é que um dos nossos textos aprovados, uma das nossas leis aprovadas como comissão, algumas delas eu fui autora, na outras eu fui coautora, trata exatamente do prazo de até 3 dias a aprovação pela Anvisa. Essa é a lei 14006, se eu não estou equivocada, que autorizou lá atrás, ainda em abril, a importação
dos insumos estratégicos para o enfrentamento da pandemia, desde respiradores, máscaras, luvas, aventais, medicamentos e também vacinas, porque fazem parte dos insumos para enfrentamento da vacina. A Anvisa Nacional, ou seja, a nossa agência, desde que estivesse aprovado nas agências mundiais, como a agência americana, aqui no Brasil eles teriam um prazo de no máximo 72 horas para permitir o uso, né? Então, se estiver aprovado numa dessas agências, a nossa Anvisa poderá se pronunciar se assim o Brasil e o governo brasileiro estiver disposto a comprar. Nós já temos aí 20 milhões de reais autorizados a partir de uma medida provisória para a compra de vacinas já para esse ano de 2021. Mas olha que mal, o bate-papo está uma delícia, né? Conversar contigo está uma maravilha. E o pessoal está participando e participando bem. O meu querido Nabuco Al-Sharif, ele fez uma pergunta, ele já repetiu a pergunta. Meu querido, eu vou pedir para você esperar só um pouquinho, Nabuco, que eu quero encerrar esse assunto da vacina aqui com a Carmen, só um pouquinho. Fala lá, Carmen. Só fazer uma correção, são 20 bilhões de reais, tá? É porque é tanto dinheiro que tem horas que a gente faz, não são milhões, são bilhões de reais que estão disponíveis para a compra de vacinas neste período. Beleza, é que agora, para não sair aquele que eu tenho que cortar o teu microfone para poder falar. Mas nós vamos nos ajeitar aqui tranquilo. Então, meu querido Nabuco, aguarde um pouquinho, que eu vou passar essa pergunta para a Carmen, com certeza, porque eu tenho mais assuntos aqui. Eu estou vendo que eu estava imaginando que 1 hora de programa não vai ser suficiente. Mas que bom que não é suficiente, porque assim você veio outras vezes conversar comigo, né? E o canal está aberto. Você tem aqui o canal aberto, a hora que você quiser. Se tiver novidade, eu digo, essa pandemia, pelo menos, oportunizou uma série de coisas, Carmen. Nós podemos trabalhar em casa, eu estou com o meu estúdio montado aqui, você em Brasília, antes agendavam, você tinha que ir ao estúdio da TV, hoje não tem essa necessidade. Então, hoje, eu posso conversar com qualquer pessoa do mundo aqui, estúdio montadinho, fica muito bom, né? Está bem gostoso e bem tranquilo. A Josiane, ela faz o seguinte... ela pergunta se o hipertenso e o diabético faz a vacina logo. Tá naquela situação que você falou também, né? E a Suzana Kister, ela colocou de novo aqui, quem tem pressão alta, diabético, faz a vacina, a Josiane aqui. Não, deixa eu ver aqui. Aqui a Kelly, a respeito mas eu cheguei agora, ela fala dos professores, mas ela não ouviu porque ela chegou agora. Tu acabou de falar, mas então dá uma palhinha novamente para a Kelly ali, a respeito disso, que eu quero daqui a pouco encerrar o assunto da vacina, porque eu tenho outras coisas que eu quero que você nos fale. Mas então vamos encerrar, você vai responder esses dois, e vamos encerrar o papo da vacina, que tem outros temas que eu gostaria de abordar contigo, tá bom? Perfeito. Os professores, eles serão vacinados, tá, Kelly? O que tem uma demanda dos professores legítima, correta, é que o cronograma de vacina dos professores seja antecipado em função do cronograma de retomada às aulas agora para o exercício de 2021. O que nós temos, lamentavelmente, é uma insuficiência de doses de vacinas. Para você ter ideia, as pessoas com 75 anos ou mais foram retiradas deste grupo de imunização com esses 6 milhões de doses, porque os 6 milhões de doses se transformaram em 3, porque são 2 doses. Daqui a 2 a 4 semanas, as pessoas que receberam nesta semana, né, que estão nesse grupo, que são os de 60 anos, que estão nas instituições de longa permanência, 18 anos ou mais com deficiência, também institucionalizados. Os trabalhadores da área da saúde não serão vacinados todos. Vai depender muito do critério de cada município, porque terão que ser priorizados os que estão na linha de frente. Quem está na UTI Covid, quem está na enfermaria Covid, centro de triagem, unidade básica de saúde Covid, e aí vai ampliando conforme as doses que eles receberam. E a população indígena que esteja residindo nas aldeias. Então, nem as pessoas que estavam neste primeiro grupo
idosos, repito, acima de 75 anos. Não sei nem se essa informação chegou para todos os municípios desta forma, porque este documento foi agora de segunda-feira, dia 18, estão sendo vacinados. Os professores têm um pedido, nós estamos trabalhando para isso. Ontem, inclusive, você deve conhecer muito a nossa colega parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar da Educação, a professora Dorinha. Ela esteve conosco na nossa reunião de ontem e o documento que foi encaminhado, e está sendo encaminhado, melhor dizendo, ainda na tarde de hoje, para o ministro Pazuello além do pedido, que ele confirme com o Butantan uma compra de mais 54 milhões de doses para fechar 100 milhões pelo Butantan, e isso precisa ser urgente, porque senão a China não reserva os insumos estratégicos para nós, e nós já estamos caindo numa fila. A prioridade para professores, pessoas com deficiência e os trabalhadores da limpeza urbana, que também estão correndo risco. Foram as demandas que foram reforçadas para procurar antecipar, e neste conjunto, com certeza, se a gente conseguir, né, o Ministério da Saúde, eu sempre me incluo, porque eu sou enfermeira, fui secretária municipal, secretária de Estado, então estou na Comissão de Saúde, então eu sempre me incluo, né, neste processo, mas os órgãos competentes, nós estamos pedindo a eles que priorizem também os nossos professores para poderem retornar com segurança para as salas de aula. Maravilha! Agora vamos aqui, ó. Grande programa, Orlando. Obrigado, Orlando. Vocês estão compartilhando, né, pessoal? Compartilhe esse programa. Quero vocês também curtindo a minha página lá no Facebook, lá do José Ribeiro, e o meu canal no YouTube, que esses programas todos vão para o YouTube. Tá bom, pessoal? O Tony Duarte, deputada Carme, está quase completando o aniversário à frente da luta contra o Covid-19. E agora, com a esperança renovada através da vacina, abraço, Lauvir, e abraço, deputado. Grande abraço a você, Tony Duarte. Orlando César, dona Carmen, pode fazer as 2 doses da vacina com marca diferente? Caso esteja disponível, não haverá rejeição ou algum risco? E a Kelly, muita gratidão por me responder. Carmen, um excelente profissional, grande mulher. Você vai responder, então, ao Orlando César agora, se pode tomar vacinas diferentes. Não. A orientação é que seja a mesma vacina, tanto é que os tempos de aplicação da segunda dose já estão sendo diferentes. Por exemplo, a da Pfizer, e isso vou repetir aqui a fala da médica responsável pela empresa no Brasil que esteve conosco. Preferencialmente tem que ser com 21 dias. Da primeira dose para a segunda dose, 21 dias. Da Pfizer, não pode mudar. Da vacina da Sinovac, que está sendo distribuída no país, em 2 a 4 semanas a segunda dose. Quando nós estivermos distribuindo e aplicando as vacinas da AstraZeneca, o período está um pouco mais longo, já estamos falando de 90 a 120 dias a segunda dose, tá? Então, por que a gente tem uma expectativa que os 2 milhões de doses que deveriam ter vindo da Índia, que ainda poderão vir da Índia, só não temos a data, eles são importantes, porque como tem um espaçamento maior de 90 a 120 dias, dá para a gente aplicar os 2 milhões de doses, não precisa segurar a segunda dose como reserva para garantir imunização. Então, em nenhum momento se recomenda aplicar de um outro laboratório, porque são princípios ativos, tecnologias, por mais que sejam semelhantes, não se recomenda e não se pede isso. Por isso que quem está nas salas de vacina, quem está fazendo a imunização, esse grupo de trabalhadores, estão fazendo todos os registros, inclusive do lote que é aplicado para essa segurança. Aproveitando, quero mais uma vez agradecer a participação de todos, dizer, Tony, é verdade. Tony, sabe que eu comecei essa caminhada com relação à pandemia quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento que a dificuldade de repatriar os brasileiros que estavam em Wuhan era em função da falta de legislação. Era no finalzinho do mês de janeiro, eu já estava aqui em Brasília e eu me debrucei junto com então, o ministro Mandetta, com o Dr. Wanderson, a equipe da Câmara Federal, os assessores legislativos, para buscar construirmos textos
E aí o Ministério da Saúde, o governo federal, mandou um texto para nós, que é hoje a Lei da Emergência Sanitária Internacional, que eu pude ser a relatora. Esta lei chegou às 14 horas na Câmara do dia 4, o texto já estava aprovado, eu já tinha feito o relatório e submetido à aprovação depois de amplos acordos com os partidos no mesmo dia, ou seja, às 22 horas. O Senado votou no dia seguinte, o presidente da República no dia 6 sancionou. Então, é uma caminhada grande que a gente tem nesse sentido, e eu tenho só que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade como enfermeira de estar aqui no parlamento neste momento, podendo ajudar um pouquinho, e a cada lagiano, a cada serrano e catarinense que me deram o voto. Carmen, realmente o programa vai ser pouco, temos mais 10 minutinhos aí. Agora sim, você quer só te fazer pergunta, você tem mais alguma coisa para falar sobre a vacina, ou eu posso entrar em outro tema? Eu posso fazer um acordo contigo que, como os temas da vacina, do cuidado, né? Então vamos lá, gente, só mais uma coisinha. Enquanto a gente não tem a vacina, vamos procurar manter todos os cuidados. E nós, se a gente perceber, eu quero deixar essa reflexão com você, que está nos acompanhando e que ainda poderá estar acompanhando pelo YouTube o programa do Lauvir José. Onde nós estamos mais nos descuidando? Nas nossas casas. No comércio nós vamos de máscara, usamos o álcool gel na entrada do estabelecimento, a nossa temperatura é verificada. Nós precisamos também manter todos esses cuidados o máximo possível nas reuniões familiares, com a família ou com os amigos que nos visitam, os familiares que visitam as nossas famílias. E nós temos um hábito maravilhoso e uma saudade gigantesca, né? Do nosso churrasquinho, dos nossos abraços, dos nossos encontros. Mas a gente precisa reforçar esse pedido. Vamos cuidar, continuar nos cuidando, nos protegendo, né? Eu passei por um processo de uma campanha, mas durante todo o processo procurei cuidar da vida das pessoas que estavam próximas a mim e aquelas que eu ia nas ruas e nas casas, sempre mantendo e respeitando o distanciamento, o uso da máscara. Então, gente, é importante, sabe? Porque a gente se cuidando, a gente está cuidando das pessoas que a gente ama, da cidade, da casa da gente, do bairro da gente. Então, se cuide aí no Guarujá, na Penha, no Copacabana, no Santa Helena, em Índios, no Salto. Todos nós precisamos manter o cuidado, porque nós estamos cuidando da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, até a gente ter mais vacinas e podermos passar por este momento complexo da pandemia. Lembrando, gente, que nós começamos com o problema complexo pela região do Amazonas. O nosso estado e os estados do sul foram os últimos, né, que viveram os momentos mais complexos. Saímos agora há pouco, faz poucos dias que nós saímos de taxa de ocupação de mais de 95% dos leitos de UTI Covid em Santa Catarina. Agora estamos com uma média de 76% a média geral do estado de Santa Catarina, mas isso não nos permite nos descuidarmos, tá? Era isso em termos de vacina que eu queria dizer. Vamos continuar. Eu vou dizer uma coisa, realmente o assunto é muito bom, muito empolgante, e conversar com você, com todo esse conhecimento, é prazeroso, essa gama de informações que você está nos trazendo. Fico muito feliz, as pessoas manifestam, e que bom que estão manifestando aqui. A Andressa diz assim: ouvir a deputada Carmen, um prazer, é uma alegria, obrigada por tanto empenho, dedicação e amor para com todas as pessoas. Programa altamente ético, esclarecedor, diz o Orlando, temos uma representante à altura do nosso estado e da nossa cidade. Parabéns, Santa Catarina, Paraná. Ele escreveu, errou, escreveu Paraná, era parabéns. E falando Santa Catarina, tudo bem. Eu vou passar para você a pergunta agora do meu querido Nabuco, que não tem nada a ver com a vacina, mas não posso, jamais vou deixar o meu querido amigo. Aliás, as perguntas de vocês todas são pertinentes, sem dúvida. Eu estou vendo aqui que eu anotei outras coisas que era para falar contigo, não vai ser possível, mas daí você já vai ficar, nem é convidado, você vai ficar convocada para vir novamente bater um papo comigo, bater mais um papo comigo, com certeza.
Eu fui falando, deixei só a tua imagem, né? Para o pessoal realmente valorizar essa manifestação linda deles. O Nabuco diz o seguinte, minha querida Carmen. Lauvir, pergunte à deputada Carmen, por favor, sobre esse movimento que os caminhoneiros estão fazendo, ameaçando parar tudo novamente. Algum debate na Câmara Federal sobre isso? Nabuco, prazer estar contigo aí, mesmo que dessa forma virtual. Eu não estou lhe vendo, mas você está participando conosco. Na Câmara Federal, nós estamos em recesso neste período de janeiro. Os trabalhos que nós estamos fazendo, eles são na ordem do... A gente tem que chamar isso regimentalmente como reuniões informais, como foi o caso da reunião de ontem da nossa comissão externa. Mas eu estou recebendo já essa demanda, nós temos que fazer todo o esforço para que os homens e mulheres, porque a gente precisa incluir, né? Agora a gente tem as motoristas, as mulheres estão ocupando todos os espaços, porque o espaço de mulher é onde ela se sentir segura, onde ela desejar e aonde ela quiser. Então, que todos os nossos homens e mulheres caminhoneiros, eu sou filha de caminhoneiro, pai ali na Bebidas Coral, que eu quero saudar em nome do tio Henrique, todos os meus familiares. O pai a vida toda foi caminhoneiro, ele inclusive se aposentou como motorista, transportando, né, vinho, bebida, refrigerante, e nós não podemos parar. Então todos os esforços têm que ser feitos precisarão ser feitos para que a gente possa manter o dia a dia de vocês das estradas. A gente sabe do preço dos pedágios, a gente sabe da dificuldade da manutenção dos veículos, dos caminhões, mas tu já pensou nós em momento de pandemia não termos vocês que levam para nós não só o alimento, né, mas foram os motoristas de caminhão, foi o transporte rodoviário que nos socorreu quando o transporte aéreo ficou praticamente zerado. Foram vocês que levaram luvas, seringas, máscaras, aventais, respiradores, além de tudo aquilo que vocês sempre transportavam em grande quantidade. Então, os esforços precisam ser feitos e essas demandas já começaram a chegar e a gente precisa pautar já na primeira semana de fevereiro. Tudo aquilo que acontecer até a retomada das atividades dia 1º fica um pouco mais complexo da gente dar uma resposta mais clara. Mas conte com a gente e você sabe que pode contar comigo. Maravilha, que coisa boa. Legal isso aí, legal. E é exatamente isso, né? Lutar, esse trabalho que você está fazendo é incrível. Eu acho que o trabalho do deputado é fazer exatamente isso, defender o interesse da população. Tem aqui o Sidney Stalin. Ele diz assim: boa tarde a todos vocês do programa Boa Tarde, Lauvir. Boa tarde, a minha amiga deputada Carmen Zanotto. Aqui é o Sidão de Otacílio Costa. Eu ia tirar uma foto com ela lá em Itajaí, lá na entrega dos ônibus, mas ela me escapou e eu não vi mais. Mas ele deixa aqui um forte abraço para vocês dois, para nós dois, para mim e a você, e apareçam por aqui, Otacílio Costa. Uma cidade de Otacílio Costa que eu morei lá, tenho um carinho muito especial para aquela cidade também. Grande abraço a todo o pessoal de Otacílio Costa. Vai lá, Carmen, responde esse guri ao Sidney. Sidney, eu fugi por um motivo muito justo. Eu, enquanto estava na solenidade, não sei se você percebeu, mas eu não era das pessoas mais calmas ali naquele momento, porque nós estávamos num processo de votação e eu precisava dar parecer de orientação, porque era uma matéria que estava relacionada à Covid-19. Eu tive tanta sorte e consegui acompanhar todo o processo, fazendo as duas tarefas ao mesmo tempo, que eu corri para o estacionamento, e do estacionamento, quando terminou o evento, eu acho que eu fui a última a sair de lá, inclusive, porque eu fiquei trabalhando de dentro do carro. Por isso que eu não consegui ver todos no final do evento, mas fiquei muito feliz de também estar apoiando e designando a partir do conjunto das emendas parlamentares, aqueles ônibus que foram entregues foram da minha época como coordenadora do Fórum Parlamentar, que naquele momento nós dividimos a coordenação do Fórum Parlamentar, eu e o senador Jorginho, porque nós éramos dois parlamentares que éramos sozinhos no mandato, né? Ele ainda estava na época como
como deputado e a gente dividiu a coordenação do fórum 6 meses para cada um. Então, foi com muita alegria que a gente viu aqueles ônibus. Esses ônibus, ó, gente, professores que estão conosco, eles já estão adaptados, inclusive com o frasco lá, o dispositivo para o álcool gel, para as nossas crianças, os nossos motoristas, os nossos professores, também poder higienizar as mãos na entrada e na saída do ônibus. E a gente ter ônibus escolares novos, seguros, eles são muito importantes, e o conjunto de entregas feitas pelo secretário da Educação, junto com o governador e o coletivo de deputados e senadores lá, foi muito importante. E eu fico te devendo uma visita, e aí a gente bate uma foto aí em Otacílio Costa, que eu quero mandar um grande beijo, desejar sucesso à gestão municipal e me colocar à disposição mais uma vez do município, da gestão municipal, em tudo aquilo que for necessário aqui de Brasília. Agora aqui, ó, eu já estou chegando ao final do programa, meu Deus, vou estourar um pouquinho aqui. O Gilberto Tadeu da Silva Ribeiro, duas vezes Ribeiro, você é meu parente duas vezes então, porque eu também sou Ribeiro. Uma pessoa integrada e dedicada em tudo que faz. Parabéns, fugiu aqui. Parabéns, deputada Carmen. Ele pede se você pode falar do projeto do artigo 37. Dá uma seguradinha ali. O Zé Rabelo, deputada sobre a inflação latente, que pouco se fala, nosso poder de compra diminuiu, gasolina aumenta tudo o que é agregado. Eu vou deixar, eu vou pedir desculpa para Kelly e para Orlando, você tem mais um comentário, mas eu vou passar para esses dois, eu preciso encerrar o programa então. Agora você vai responder o Gilberto e o Zé Rabelo, e por gentileza, Carmen. Zé, tomara que você esteja bem, a gente sempre te recomenda que você se cuide, porque você também teve um probleminha de saúde. A inflação, ela atingiu todos nós, de uma forma ou de outra, alguns de uma forma muito mais violenta, porque foi com a perda do emprego, né? A pessoa perdeu o seu sustento, perdeu o seu ganha-pão. Assim como os trabalhadores estão sofrendo, o setor produtivo também está sofrendo. O comércio, a indústria, os serviços também. Alguns segmentos aumentou o consumo e a produção, mas na grande maioria o prejuízo ainda ele é muito grande, por isso que a gente precisa trabalhar muito para que o nosso restabelecimento das vagas de emprego possa ser o máximo possível. Eu precisaria que o Gilberto me dissesse qual é o artigo 37 que ele está falando, de qual projeto de lei, se ele puder me ajudar, ou de qual texto legal, porque fica muito difícil para a gente. E agradecer, Gilberto, a sua fala. Se você pudesse só me dar uma luz. Carmen, eu não tenho mais como esticar, porque já estourei o tempo aqui. Mas você vai voltar logo aqui para nós podermos bater mais um papo. Tem mais, o pessoal está entrando aqui, participando, eu fico muito feliz, porque a intenção do programa é exatamente levar o máximo de informação. Eu quero agradecer a todos que participaram, esses comentários estão ali, depois a Carmen vai visualizá-los, com certeza, ela vai acompanhar esses comentários de vocês todos, e logo ela volta, porque teve alguns assuntos que eu precisava falar com ela sobre BR-282, terceira faixa, zoonose, assunto também muito, muito, muito importante, mas isso encerrou. Então vai ficar para o próximo programa, eu vou até combinar com ela, não vai demorar muito, ela já vai retornar aqui conosco então, tá? Alvir, só um minutinho, trata-se do acúmulo de cargo público, parece-me que ele está colocando aqui na mensagem, então a gente pode pautar para a gente tratar desse assunto também, tá? Estou à disposição, Gilberto, e vamos tratar desse assunto também, se precisar ficar mais claro, até se precisarmos fazer um novo texto legal para melhorar o texto já existente, tá? Beleza, então, Carmen, agora você vai fazer o seu encerramento, as suas despedidas. Então, só em função do tempo, agradecer, dizer que foi muito bom estar com vocês, bom mesmo, porque foi uma troca de informações, foi muito mais um momento de estarmos juntos, dividindo um pouco o nosso dia a dia aqui de Brasília e das minhas responsabilidades como parlamentar, mas estou à disposição. Muito, muito obrigada pelas palavras de carinho e pela participação de todos, e vamos continuar nos comunicando
tenho certeza que essa pauta que ficou do acúmulo de cargos e a questão das zoonoses, a 282, a gente está lá com uma obra belíssima e a gente quer dar continuidade. Entre outros assuntos que nós fomos demandados, eu estou à sua disposição, com certeza, Lauvir, conte sempre comigo. Minha querida Carmen, eu vou agora encerrar o programa, aguarde aí que eu volto a conversar contigo após o encerramento.